Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 322, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, tema Deformações. Então, depois de ter analisado, não esmiuçado, porque não havendo necessidade de esmiuçar a questão 93 até 95 do Livro dos Espíritos. Nós apenas optamos em ler e mostrar às pessoas onde eles poderão encontrar a respeito do perispírito, se acaso algum momento, alguma dúvida pairar em sua mente. Porque é óbvio que sem uma noção a respeito do perispírito, fica meio que impossível entender muitas coisas que nós encontramos aqui no tema deformações, né? Então, olha só para você ver, porque Hermínio Miranda ele não esclarece esse lado que encontra-se no Livro dos Espíritos. Por isso que nós achamos por bem ler, conforme nós já lemos. Então, Hermínio Miranda ele começa assim nesse tema deformações. O perispírito é o veículo das nossas emoções. Veja bem, olha só para você ver. Quando vamos partir direto, já que nós já esclarecemos um pouquinho no vídeo anterior. Quando a alma vai reencarnar, não é a alma que se prende ao corpo físico, e sim o perispírito que se prende ao corpo físico no momento da concepção. É óbvio que há ali uma junção entre alma e perispírito, perispírito e alma. Mas o perispírito é que se prende no campo molecular, no campo celular do óvulo e do espermatozoide. Por quê? Porque o perispírito, ele é um modelador da forma. O perispírito, ele traz a forma já preparada. Ele traz a forma, o perispírito ele traz a forma. Então, por ele trazer a forma, naquela junção óvulo-espermatozoide, é como se fosse, vamos pensar assim, eu gosto desses exemplos para as pessoas analisar. O perispírito, ali naquele momento, é a forma. O óvulo e o espermatozoide é a massa do bolo. Pois se você pega uma forma e amassa ela toda, e você coloca a massa de bolo lá dentro e bota para assar, depois ao desenformar ali,
você vai perceber que aquele bolo ficou com a aparência daquela forma toda amassada. Por quê? Porque a forma é o modelador do bolo. Isso se a alma traz deficiências físicas e também neurológicas, mas vamos partir para as deficiências físicas. Agora, se a pessoa ela não traz deficiência física nenhuma, a forma ela vai permanecer ali quadradinha ou redondinha, o óvulo e o espermatozoide ali depositar naquela forma. Então aquele óvulo, aquele espermatozoide vai se desenvolver. Eu estou explicando dessa forma para você entender, porque eu não precisaria explicar desse jeito não. Então aquele óvulo, né, ele vai se desenvolver porque ali já houve ali a fecundação do espermatozoide. Então o óvulo ele vai se desenvolver obedecendo o modelador da forma, que é aquela forma. E quando está assado, a pessoa vai vir sobre a mesa assim, não fica quadradinho ou não fica redondinho. Por quê? Porque a forma não está defeituosa. Então, olha só para você ver que interessante. Mas acontece que olha só para você ver, tem o perispírito, entre o perispírito e a alma e o corpo, existe também o fluido vital, a energia vital. Esse fluido vital, essa energia vital é como se fosse um óleo lubrificante. Eu uso esses termos para ficar fácil para as pessoas. É como se fosse um óleo lubrificante entre meio a todos, conforme o motor de um automóvel precisa de um lubrificante. Porque sem aquele lubrificante, aquelas peças engripam e pode estourar o motor. Tanto é que, esvaindo-se o fluido vital, é natural que o perispírito, logo em seguida, ele também é expulso do corpo físico quando a pessoa vem a óbito. Quando a pessoa vem a óbito, o primeiro elemento que se esvai é o fluido vital, a energia vital. Você entendeu? Se esvai. Então, acabou ali aquele fluido vital do corpo físico, perispiritual, enfim, acabou aquele fluido vital? Acabou. Então, o perispírito também ali, ele é desagregado de todo aquele corpo molecular, daquele corpo celular. E ali, tanto o perispírito quanto o espírito, ele se desprende, eu vou usar esse termo, se desprende, mas é interessante que, de acordo com a forma como a pessoa que viveu na Terra, ele traz, né, aquela imantação, ou melhor, a alma ela transfere para o perispírito todos aqueles sentimentos, tudo que ela viveu, vivenciou, presenciou, enfim, ela transfere tudo para o perispírito. É como dissemos no vídeo anterior, fazendo apenas essa comparação. O perispírito nosso é como se fosse um computador. Quando nós registramos nesse computador minuciosamente todos os detalhes, tanto do pró quanto do contra,
durante todo o nosso período de existência aqui no corpo físico. Então, conforme dissemos também, a alma é que comanda o perispírito e não o perispírito que comanda a alma. Como também a inteligência não é um atributo do corpo físico. A inteligência é um atributo da alma. Nós podemos dizer também, em partes, que durante o período que nós nos encontramos aqui no corpo físico, não deixa também de ser o perispírito um atributo da alma, uma ferramenta a qual a alma necessita para transitar por aqui. Porque eu não sei se você sabe que nós só nos encontramos aqui no corpo físico graças ao perispírito. Vou repetir, nós nos encontramos aqui no corpo físico graças ao perispírito. Se não é o perispírito, aqui nós não ingressamos. E outra coisa, o perispírito juntamente com o fluido vital, a energia vital, é que leva a alma a se movimentar aqui no corpo físico. Então, por exemplo, você está vendo esses gestos todos meus que eu estou fazendo? Se não fosse esse meu perispírito e o fluido vital, essa energia vital, eu aqui estaria estático assim, ó, igual um robô, parado no tempo. Isso simbolicamente, só para você entender, é preciso dizer que se não fosse esse fluido vital e se não fosse o perispírito, o espírito nem reencarnaria. Nós não reencarnamos se não for o perispírito. E se não tiver também ali a presença do fluido vital, dessa energia vital. Agora veja bem, gente, no nível que nós nos encontramos, porque nós dissemos no vídeo anterior, com exceção de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou usar esse termo, a coisa é diferente. Devido à grandeza, devido ao conhecimento, devido aos elementos outros, os quais ele conhece com bastante clareza, que nós não temos conhecimento. Inclusive o perispírito, que é o perispírito, que é esse elemento. Nós aqui, os mais entendidos aqui na Terra, ainda não têm conhecimento 100% profundo, ainda não se aprofundaram 100% nas propriedades e nos elementos do perispírito. Mas o perispírito não é constituído dos elementos aqui da Terra e por isso semimaterial? Sim, mas mesmo assim, quem é que tem conhecimento 100% desse elemento semimaterial aqui na Terra? Então olha só para você ver, o perispírito é o veículo das nossas emoções. Ele é o veículo, ele carrega tudo. No perispírito é que se encontra todos os nossos sentimentos, ele carrega os nossos sentimentos, os nossos desejos. É como se fosse uma máquina fotográfica, imprime-se tudo nele. Inclusive,
antes de reencarnar, toda a programação reencarnatória é praticamente impressa nesse elemento semimaterial, que é o perispírito, através da mente, do próprio eu, em processo de reencarnação. Porque o eu é quem traz, mas ao trazer é transferido para esse departamento cujo nome perispírito. Então, o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa. Olha só. O espírito pensa. A alma pensa. O perispírito transmite o impulso. Eu gosto de ler assim bem pausadamente para as pessoas raciocinar. O espírito pensa, a alma pensa, a alma deseja, a alma cobiça, a alma trai, a alma se corrompe, a alma prostitui, a alma pensa tudo isso que eu acabei de dizer. É preciso dizer que há um ponto de partida. Esse ponto de partida chama-se alma, quando no corpo físico. Desencarnado chama-se espírito. O ponto de partida, alma. É o primeiro impulso. Mas a partir do momento que a alma pensa, o perispírito transmite o impulso. O corpo físico executa. Tá vendo só aqui como que são as coisas? Olha que perfeição. O perispírito transmite o impulso da alma. O perispírito transmite o impulso do espírito. O corpo físico executa. Então, por exemplo, ó, o meu eu aqui quer trair, quer cometer um delito através dos olhos. Passa uma pessoa próxima a mim, eu cobiço. Partiu do meu eu. Foi até o meu perispírito. Meu espírito lançou para o corpo físico. Executou. Então, ó, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora. Nós não recebemos muitas sensações no nosso campo vibracional. Sensações, sentimentos, tudo que nós recebemos, aquelas imantações. Nossa, mas que fluido negativo. Nossa, mas que fluido benéfico. Nossa, mas que coisa gostosa que eu estou sentindo aqui hoje. O perispírito está recebendo. A alma está recebendo. O perispírito está recebendo. E ali naquela fusão. Olha aqui, ó. As sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos. Através dos sentidos. E quais são os nossos sentidos? Tato, olfato, visão, né? Audição. E por aí vai. Inclusive são 6. O sexto é considerado a mediunidade. Mas, na verdade, os cientistas,
aqui na Terra, eles creem apenas em 5 sentidos. Deixa eu ver se eu me lembro. Tato, olfato, visão, audição. Oh, meu Deus do céu. Esqueceu. Mas tá, o que eu quero dizer para você, tá, você se lembra aí agora, né? Porque a cabeça do velho tá cansado hoje. Mas acontece que os cientistas aqui na Terra, eles conhecem 5 sentidos. Mas no plano espiritual, nós sabemos que cada poro do nosso corpo físico, significa um sentido. Através de cada poro da nossa pele tem um sentido. Não existe 5 sentidos? Agora imagine quantos poros há numa pele, no corpo físico. Vamos pensar assim, só para classificar, 50 milhões de poros. São 50 milhões de células eletrostáticas que capta do externo para o interno as vibrações externas. Além dessas células eletrostáticas, porque cada poro significa uma célula eletrostática. Mas independente dessas 50 mil células eletrostáticas, existe também os 7 chakras. Só que não existe só 7 chakras. Existe mais de 200 chakras em nosso corpo físico. Que é lógico, eu não me lembro do nome, praticamente eu não lembro do nome nem da metade deles. Mas é conhecido aqui na Terra 7 chakras. E existe, no plano espiritual, nos é informado isso, através dos cursos, dos estudos lá, mais de 200 chakras que há no nosso corpo físico, que são pontos energéticos que há no corpo físico, conectado com o cosmo, conectado com a natureza de Deus. Então, se nós pararmos para analisar, nós também somos uma célula conectada a outras células. Pois os neurônios, eles se comunicam uns com os outros através de um elemento que chama sinapse. Sinapse. Você entendeu? Um neurônio se comunica com outro neurônio através do sinapse. Então, um neurônio, ele tem vários sinapses. Procure isso para você ver como que é interessante. Só que chega a determinado momento na vida, devido a muitos conflitos emocional, psicológico, um sinapse praticamente morre. Mas outros sinapses são reforçados para substituir aquele que foi obstruído. Quando acontece de todos os sinapses serem bloqueados, obstruídos, aí é onde entra o indivíduo
em certas crises neurológicas, pânicos, esses transtornos que nos acomete aqui na vida física. Aí é onde entram os psiquiatras com os medicamentos para substituir aqueles elementos os quais aqueles neurônios produzia, que já não produz mais porque ele já, coitadinho, já pifou e foi obstruído. Gente, então se a gente for ficar comentando a respeito de sinapses, a respeito de neurônios, a respeito dos elementos produzidos pelos neurônios, que são transmitidos através dos sinapses, através do sistema neurológico, né, o sistema endócrino, através das células eletrostáticas, dos chakras, você entendeu? Mais de 200 chakras no nosso corpo físico, 50 milhões de células eletrostáticas no nosso corpo físico. Se nós formos ficar tratando disso, nós vamos ficar só tratando disso aqui a vida inteira. Pois a realidade é essa. O nosso corpo é um campo energético. Tudo aqui é energia condensada. Matéria condensada. Energia condensada. O nosso eu é nada mais, nada menos do que energia condensada. Só que o nosso eu, nós não temos conhecimento de acordo com a tríade, nós não temos conhecimento dos elementos que compõem essa tríade, porque é Deus, Espírito e matéria. Nós não temos conhecimento dos elementos os quais o Espírito é constituído. Em partes, nós temos conhecimento dos elementos os quais o perispírito, que é o corpo semimaterial, é constituído, porque semimaterial é oriundo espiritual e oriundo parte material dos elementos que encontra-se aqui no corpo físico. Então, de certa forma, o perispírito é até mais fácil, mas ele mesmo sendo mais fácil, até hoje ainda não conseguiram desvendar o perispírito em matéria de energias os quais ele é constituído. Vamos para o próximo vídeo.